Olá pessoal, hoje eu vou continuar com as gimnospermas. Vou falar de uma família que tem posição incerta, Taxaceae. Para alguns autores, essa família seria uma nova ordem de gimnospermas. A diferença entre Taxaceae e a família Cephalotaxaceae é que a semente em Taxaceae é parcialmente recoberta pelo arilo. Lembrem de Podocarpus que o arilo não envolvia a semente. Parecia uma semente de canela, na verdade. Em Cephalotaxaceae, a semente é quase que totalmente recoberta pelo arilo. Existem algumas outras diferenças pequenas ali, e é dessas plantas aqui que nós estamos falando. Tá? Um óvulo apenas e uma escama ovulífera. Lembrem de pinos, que tinha uma escama ovulífera e 2 óvulos. Curiosamente, as sementes de Cephalotaxaceae parecem até um abacatezinho, como vocês podem ver aqui nessa foto à direita, lá onde está a setinha. Então é a família do teixo, Taxus baccata. São plantas com casca fina, marrom, e descamam em pequenos pedaços alinhados com o tronco. As acículas são lanceoladas, em forma de lança, planas, verde escuro. São bastante pequenas, na verdade, e se concentram na ponta dos ramos. Um detalhe interessante de Taxaceae, o teixo, é você tem que ter muito cuidado com essas plantas, embora elas não ocorram aqui no Brasil, pois as acículas são altamente venenosas e podem causar parada cardíaca rapidamente se ingeridas. Então, lá estão as acículas, né? Muito cuidado aí com essas plantas, senão é pior do que a conta do hospital, é você ter um ataque cardíaco quando vê a conta, né? Vejam só as plantas. Então, as acículas em espiral pequenas, lanceoladas. Aqui nós temos outras peculiaridades de Taxaceae. Vocês podem ver o desenvolvimento do estróbilo, né, com o arilo e a semente. E vejam que a semente nunca fica completamente coberta pelo arilo, então ainda é gimnosperma por definição. Aqui nós temos os estróbilos na época da, entre aspas, floração, e mais detalhes desse arilo curioso, né? Parece até aquelas azeitonas que a gente compra no mercado que já vem sem o caroço. Aqui é um estróbilo masculino, ele tem essa espécie de torrezinha com as políneas. Os estróbilos masculinos ficam na superfície dos ramos baixos, com 5 milímetros e 10 estames. Ó. Essa partezinha aqui. As flores, entre aspas, sempre femininas, são solitárias, distantes umas das outras, cercadas por escamas na sua base. Tá? Os frutos, entre aspas, vermelhos, globosos, possuem um anel carnoso, arilo, com pequenas pontuações. Plantas dioicas, raramente monoicas. Em detalhes aqui, a inflorescência, entre aspas, masculina e o estróbilo feminino. Aqui uma comparação interessante. Ó. Vejam como é uma angiosperma primitiva, uma laurácea. Como é curiosa a exposição das flores em laurácea. Como é curioso o tipo do fruto da laurácea. Quando a gente faz o paralelo aqui, ó, acompanha a seta com Taxus, ó, que é uma gimnosperma. Veja. Ó, aqui, 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 aqui. Então, as angiospermas primitivas, elas se parecem bastante com gimnospermas evoluídas. Lembrem disso.
Continuando. Aí é um detalhe bastante emblemático do fruto novo, né, entre aspas, do teixo. E vejam aqui, novamente no outro slide, a semelhança notável com Laurasia angiosperma. Os cones são muito modificados, os femininos. Isso aqui seria o cone feminino. Cada um contendo uma única semente, muito amarga e também venenosa, cuidado, envoltas por essa escama, transformada em arilo. Não venenoso. Desse arilo, que não é venenoso, se faz a gelatina. E a semente é venenosa e as folhas são venenosas. Aí as sementes bastante pequenas, né? 3 milímetros mais ou menos. Essas plantas existem em pântanos, na norte da Carolina, e são árvores com até 500 anos e 40 metros de altura. Okay? Aí, ó, imagenzinha dessas plantas bastante antigas que existem nos Estados Unidos. Aqui um overview, né, uma visão geral da beleza paisagística que tem taxos, inclusive para árvores bonsai e também, geralmente, as coníferas, as gimnospermas, são utilizadas em paisagismo em cemitérios. Cephalotaxácea, as acículas são arranjadas nas pontas dos ramos, sempre mantendo a forma plana na base. Então, em espiral nas pontas e plana na base. É uma característica bastante interessante para diferenciar a taxácea de cefalotaxácea. O estróbilo masculino, ele possui 4, 25 milímetros, são minúsculos, tá? Então a gente entra agora em gimnospermas com os estróbilos na época da florada, entre aspas, minúsculos. Os cones femininos também reduzidos, com uma ou duas escamas ovolíferas e uma semente em cada escama. Aí há um desenho mostrando como são os estróbilos masculinos, mais uma vez, e os estróbilos femininos. A escama ovolífera se transforma num arilo carnoso, aqui, ó, a parte mais verde, que rodeia por completo, ou quase por completo, a semente. Por completo é mais uma aberração aqui do que padrão. E aí, novamente, aí os arilos abacatáceos. Muito bem, essa ordem passou. Agora vamos para a ordem Cupressales, que, segundo os estudiosos, tende a se fundir numa única família, sem a necessidade de se resolver o caso de Ciadopiths. Então, a ordem Cupressales é a ordem dos ciprestes e vai unir coisas que estavam separadas no futuro breve. Aqui está a árvore evolutiva dessas plantas, né? Vocês podem ver que nós estávamos aqui, ó. Tá? E agora aqui, Cupressácea e Ciadopiths, que eu comentei anteriormente. As brácteas e escamas ovolíferas são totalmente fundidas nesse caso. E os estróbilos são globosos e pequenos. Então, a diferença da Araucariácea, os estróbilos femininos eram globosos e grandes, aqui são globosos e pequenos. E uma outra série de diferenças. As acículas, quando plântulas, são bem pequenas e depois que se tornam plantas adultas, elas ficam largas. Aqui é um fóssil mostrando as acículas dessas plantas adultas. São sempre verdes, ou seja, não são plantas decíduas, com exceções aqui mostradas. Aqui a gente já pode ver as acículas, né, bastante diminutas em alguns casos, e os estróbilos globosos. E aí a árvore, seu porte grande. Vamos entrar em detalhes, então, em Cupressácea, Taxodiácea. Recentemente, essas plantas foram estudadas quanto a caracteres moleculares. Se originou uma classificação com 122 gêneros, por Mal em 2012, muito recentemente. Essa classificação aqui, vocês podem ver
como ficou, né? Questões de subfamílias, gêneros, etc. Aqui está as árvores nessa última classificação. E existem agora dentro de Cupressácea os gêneros que anteriormente eram considerados Taxodiaceae. Eles estão aqui, ó, nessa parte, Sequoia, Sequoiadendron, Cryptomeria. Depois vem as Cupressáceas tradicionalmente conhecidas, né? Está cipreste e outras plantas. É a família, então, Cupressácea, incluindo a Taxodiaceae agora, a de maior dispersão no mundo. Vejam só a ocorrência dessas plantas, até mesmo no deserto do Saara. Não é brincadeira, não. Então, alguns grupos aqui, vocês podem ver, têm características peculiares. Eu não vou entrar muito em detalhes. Algumas não possuem asas nas sementes. Nos juníperos, os cones femininos se assemelham a bagas. Os cones no ápice do ramo, na maioria dos gêneros, mas pode ocorrer nas axilas, em densos grupos ou em longos pedúnculos. E aí vocês vão ver tudo isso em detalhe aqui, você vai ficar mais claro como essas características diferenciam bastante aqui os gêneros. Okay? Taxodium disticum aqui, como são as acículas, né? E os estróbilos femininos. É uma família grande, com 30 gêneros, até 140 espécies, e são as maiores árvores que vocês vão encontrar na natureza. Aqui a característica notável dos estróbilos, alguns têm essa formação, essa forma um pouco diferente de um estróbilo completamente circular, né, esférico. Outra característica importante é que possuem até 20 óvulos em cada escama. A gente viu que Pinus tinha 2, Araucariácea tinha 1, Podocarpus tinha 9. Aqui tem 20. As sementes são muito pequenas, tá? Uma curiosidade das árvores gigantescas, as sequoias, é que elas têm as sementes minúsculas. Aí algumas características de curiosidade. É dessas plantas que nós estamos falando. Okay? Os gigantes da natureza, as sequoias. A sequoia mais alta estava na costa das Árvores Vermelhas, nos Estados Unidos, na Califórnia. Tinha 115 metros de altura. E a árvore mais larga do mundo, que é o cipreste Montezuma, das gimnospermas, né? Só perde para o baobá africano em termos de largura. Lá tem um grupo de pessoas, vocês podem ver o tamanho da árvore, né? Aqui uma igreja de grande porte e o tamanho da árvore. E aqui o baobá africano, em comparação, também é uma árvore considerável, uma angiosperma. Isso aqui é para acumular água, tá? Os alérces no Chile também são árvores muito velhas e fazem parte desse grupo de plantas que não ocorrem no Brasil, mas ocorrem no Chile. O maior baobá do mundo, uma angiosperma da família Malvaceae, a gente vai ver mais a seguir. É, inclusive uma característica notável é que existe até um bar com TV aqui de LED dentro dessa árvore. Então as pessoas precisam aprender a preservar essas grandes árvores, inclusive algumas com potencial turístico.
Vejam aí depois em detalhe essas árvores. Aqui estão algumas árvores, gimnospermas, né, mostrando novamente um grande porte. E o primeiro parque nos Estados Unidos de proteção realmente de árvores foi por causa das sequoias. Essas plantas, elas foram muito ameaçadas durante a época da colonização nos Estados Unidos, devido a essa capacidade de produção madeireira enorme. Então, o que aconteceu foi uma grande destruição, até que o presidente Roosevelt criou os parques, foram os parques, na América pelo menos, os primeiros parques estaduais, parques nacionais, para proteger essas árvores. São plantas monóicas, ou seja, possuem estróbilos femininos e masculinos na mesma planta. Os femininos, terminais, solitários, numerosas brácteas, as sementes de pequeno tamanho têm a asa também reduzida. Agora nós vamos entrar nos gêneros que estavam em Taxodiácea e passaram a Cupressácea. Clifostrobos, as acículas, têm o mesmo padrão daquelas famílias que nós acabamos de ver, né? Só que são decíduas. Os cones são verdes, amarelados a marrom, quando maduros, e mais localizados no ápice da copa. Essas plantas possuem um cone bastante característico feminino quando aberto. Essa é a forma de roseta aqui, a gente já vai ver melhor aqui como são esses cones. E aqui uma imagem das acículas, né, planas. É uma característica bastante peculiar aqui, pinadas, né, algumas alternadas ou opostas das Taxodiáceas e também Cupressáceas. Vejam aqui os estróbilos muito pequenos, né? Veja a escala de 1 centímetro, 5 milímetros, alguns estróbilos masculinos. E essas escamas aqui bastante características, que elas têm um nome, eu já vou falar para vocês aqui. Aqui está toda a descrição, vocês podem olhar em detalhes depois. O importante aqui é a pequena dimensão, né, dessas estruturas reprodutivas. Como essas plantas dificilmente vão ser encontradas no Brasil, até mesmo cultivadas, a gente vai ter que passar rápido aqui, ok? Então esses são os masculinos, agora com as setas vermelhas, né? Muito pequenos. Agora eles um detalhe mais ampliado, né? E aqui os femininos. Na verdade, se vocês pensarem isso aqui para lembrar uma seta, assim, seria os estróbilos femininos, eles parecem muito aquelas aranhas que tem, né, aquela bolotinha que elas carregam com os filhotes aqui. Uma analogia bizarra aí para vocês entenderem do que se trata, esses cones femininos terminais, globulares, o verde é pálido, são pequenos, e outra característica desse grupo, das Cupressáceas e Taxodiáceas, é que eles estão pendurados em pedúnculos. Aí tem várias outras características, eu não vou entrar em detalhes aqui nelas, vocês podem ler depois, pensar nelas aí. E aqui as sementes, ó, aladas também, só com uma porcentagem menor de asa do que em outros grupos. Metasequoia é um gênero bastante peculiar aqui, essas Taxodiáceas, que agora estão em Cupressácea, por ser uma planta decídua. E tem esse padrão aqui, ó, bastante característico nas acículas, vejam. Parece que uma vai para frente e uma outra dá um ré aqui, ó. Aí forma esse losango inconfundível, uma metasequoia. Isso aqui você não vai encontrar também, não vai encontrar nunca, eu imagino, em angiospermas leguminosas, por exemplo, esse padrão aqui. Então, a rigor aqui, as acículas são simples. Okay?
Então isso aqui é considerado um ramo, ó, e não uma acícula composta, pinnada. Aqui estariam as acículas simples alternadas, né? Opostas, desculpe, lineares, achatadas, retas, verde brilhante, muito bonito, que fica marrom no inverno, aí outras características, e com 3 centímetros, são pequenas. Esse é o verde delas. Ó. Então, se isso fosse realmente, entre aspas, uma folha, ela deveria cair e deixar uma marquinha aqui, uma cicatriz ou escara, bastante característica. Quem cai, na verdade, são as acículas aqui, ó, simples, não compostas, porque cada uma deixa uma característica aqui, cicatriz bem delimitada. Isso é uma forma de você entender a diferença entre uma folha, uma acícula composta ou simples. Os cones masculinos são pequenos, se apresentam em longas lanças, aí vocês podem ver o detalhe deles, protegidos por brácteas bastante grandes. Aqui ainda há o pólen, os grãos de pólen. Isso aqui são milímetros, tá? Nessa escala aqui. Curiosamente, são produzidos somente em locais com verão bem quente nos Estados Unidos. Então, o calor e fogo está vinculado à ecologia dessas plantas. Mais uma vez aqui. E os cones femininos, eles medem até 2 centímetros de comprimento. São maiores, portanto. Aqui está bem claro a distribuição, né, bastante diferente das outras gimnospermas, onde existem cones axilares. Aqui existem praticamente inflorescências, né, de cones. São amentos, às vezes são espigas, como a do milho. Só que são gimnospermas e está cheio de conezinho masculino, minúsculo, e cones femininos maiores. E aqui, estróbilo feminino, na verdade, e o pedúnculo, uma característica bastante importante aqui. Bom, vamos avançando aqui. Mais detalhes aí. A forma como eles abrem na época dos incêndios nos Estados Unidos, para liberar as minúsculas sementes, é uma forma bastante característica também, que é diferente dos outros cones, né? De Pinácea, por exemplo. Também é característico dessas espécies aqui. São fusiformes, ou seja, são alongados, com longo pedúnculo, tá? Características já bastante similares aí. E aí aqui, ó, formam grupos opostos de escamas. 4 grupos opostos de escamas. Parece um arranjo interessante aqui dessas escamas. Cryptomeria japonica é uma árvore utilizada aqui no Brasil em paisagismo. Se encontra nessa parte da chave aqui das gimnospermas. Aqui já há uma semelhança, leve semelhança nas acículas com Araucariácea, mas os cones são muito diferentes, então não tem erro. As acículas são arranjadas em espiral, são menores que a Araucariácea, fazendo agora algumas comparações. Os cones são minúsculos, cobertos com muitas escamas, similar à sequoia, só que a sequoia possui as acículas e cones bem menores. A única sequoia que eu vi aqui no Brasil estava em Cambará do Sul, que até é uma curiosidade, eles trouxeram a semente depois dela ter ido para o espaço. Eles levaram a semente até a Lua para testar o que acontecia com as sementes, e algumas sementes depois eles doaram, sortearam lugares no mundo inteiro, e um dos lugares foi Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, em Cambará do Sul, frente à igreja, ou ali na Praça Central, tem uma sequoia. As árvores são enormes, né? As acículas de filotaxia espiralada, a disposição dela ao longo do tronco, possuem ponta aguda e arqueada em direção ao ramo. Mais imagens dos estróbilos, que agora são ovoides, reunidos nas extremidades dos raminhos, e muito pequenos também. Então, enquanto em sequoia formam aquelas espigas aqui,
estão mais concentrados na ponta dos ramos com folhas, okay? Com as cículas, perdão. E aqui existe uma variação, que em todas as plantas a gente tem que ficar muito esperto com isso. Se você pega uma planta jovem, para identificar ela é um pouco diferente de uma planta da meia-idade e de uma planta adulta. Só com o tempo a gente vai pegar as plantas, essas características direito. Né? Mucron, essa parte é que eu queria lembrar para vocês. O mucron é uma escama que tem uma voltinha. Vejam ali onde eu estou agora. Isso se chama mucron. Mucron é uma escama com uma voltinha característica das sequoias e das criptomeres. Significa ponta em latim. E é bastante característico desses estróbilos femininos. Cunninghama, outro gênero. As acículas são coriáceas, lanceoladas. E aqui entra a questão da cor, verde azuladas. E às vezes em planos divergentes. A gente já vai ver as figuras do que é isso. Bandas estomatais brancas, ó, abaixo ou acima da cícula. A folhagem se torna cor bronze no inverno. Aí, ó. Então, em alguns casos, as acículas estão espiraladas. Em outros casos, elas vão formar planos horizontais e planos verticais, divergentes. E vejam a cor, né? É um verde bem característico, mais pro azulado. Os estróbilos são muito característicos também, vejam só. Os masculinos na ponta dos ramos e o feminino parece uma bolota de Natal, com o mucron aqui e essa pequena expansão. Fascículos, é o nome técnico, 10 a 30. Os cones femininos terminais, dentados, né, com mucron. E aí outras características. Parece até pequenos cachinhos de uva, né? Vejam a disposição das acículas nos ramos, aqui os troncos, e aqui os estróbilos femininos, numa situação mais adiantada já de maturação. Lembram muito mais as escamas de peixes do que qualquer outra gimnosperma, ok? Isso é uma característica importante. Taxodium, um outro gênero. Aqui onde ocorre Taxodium são plantas que vivem no pântano. O nome comum dessa planta é cipreste do brejo, justamente por causa dessa distribuição em terrenos bastante pantanosos. Em Rio Claro, no campus da Unesp de Rio Claro, existe um Taxodium, perto do almoxarifado do Instituto de Biologia, onde está plantado um Taxodium de grandes dimensões até. São plantas que possuem pneumatóforos, então já é uma outra característica que a gente pode lembrar. E existe um guiazinho fácil, minúsculo aqui, para a gente chegar nas espécies de Taxodium. São plantas de extrema tolerância ao alagamento, são decíduas as que vêm do norte dos Estados Unidos e semidecíduas ou sempre verdes as que vêm da Flórida. Por exemplo, Taxodium ascendens, somente da região costeira da Carolina do Norte, então ele é decíduo. Também onde eles, nos solos característicos onde eles ocorrem. Já os outros, Disticum, por exemplo, já é mais regiões pantanosas, terrenos argilosos, possui as maiores sementes da família, e as sementes são somente produzidas a cada 5 anos. O Disticum, ele é confuso, não se sabe se são 2 ou 3 espécies, e a madeira dele é bastante interessante, que é uma das poucas madeiras que é resistente a cupim. Então, você pode usar essa madeira tranquilo. E aquela região é uma região que tem bastante cupim, né? Nos Estados Unidos eles têm sofrido com isso. Essa madeira tem sido bastante utilizada por isso. Mucronatum, vejam que eu falei no mucron. E agora a gente percebe aí que entra até no nome das espécies. Né?
não ocorre em pântanos. Então esse é diferente por causa disso. Então, em outros vídeos que estão lá no YouTube, eu já falei sobre onde você está caminhando, se é um pântano, se é o alto de uma colina, você vai ter, depois, com bastante tempo, o conhecimento de já saber se uma espécie vai ocorrer ali ou não. Esse é um caso. Uma das maiores árvores que se tem conhecimento é um Taxodium mucronatum, que está no México. O Dísticum tem uma ecologia bastante interessante aqui, depois vocês podem ver do que se trata. Okay? Aqui está o recordista também. E aqui está ele no seu ambiente natural, naqueles pântanos, Ofequenock e outros lugares aí. Okefenok nos Estados Unidos. No inverno, ele fica muito bonito perdendo aí as folhas, né? Esse tom também de folhas bastante ocre. E aqui os pneumatóforos, né? Todas as plantas que vivem em pântano têm essas adaptações para conseguir respirar. São essas plantas, você já deve ter visto isso em algum filme, em alguma situação aí. Olha como os pneumatóforos se expandem em busca de oxigênio. As acículas, né? Deciduais, lineares, com os dois planos divergentes que às vezes ocorrem. E os estróbios. Ela começa com um plano mais inclinado para um lado e depois muda aqui. Como se fosse torcida. Né? Os estróbios masculinos se dispõem em longas panículas, que é um tipo de inflorescência, na verdade. São cinza-marrom os femininos quando jovens. Aliás, quando maduros, e verde quando jovens. E as sementes são triangulares. Aqui tem uma definição do que é panícula, depois vocês podem ler aí. Olha a diferença abissal entre essas plantas e os gêneros que nós estávamos vendo anteriormente. Tá? Então, são estróbilos pequenos, bastante finais aqui nos ramos, em longas panículas. Né? Essa é a masculina. Novamente aqui. E a feminina. Parecem um pouco enrugadas aí também, é uma forma de você pegar a diferença. Veja o tamanho dos dedos da pessoa, são coisas bastante pequenas, questão de centímetros e milímetros. E ainda tem a pequena espinhozinho lá, né, o múcron. Né? Aí madura, como ela fica, né? Parece até a casca de um jabuti, né? Para vocês fazerem analogias e pegar mais facilmente os conceitos. O número de sementes é bem maior, né, do que outras famílias aí, por estróbilo. Todos os anos. A cada 5 anos existem grandes safras, talvez vinculado a algum fenômeno climático. E as sementes possuem 6 cotilédones. Aqui tem uma observação interessante. Existem grandes grupos de plantas na natureza, as monocotiledôneas, as dicotiledôneas e as multicotiledôneas. Então, as gimnospermas, na verdade, elas são multicotiledôneas, elas possuem muitos cotilédones. A monocotiledônea clássica é o milho, com um único cotilédone. A dicotiledônea clássica é o amendoim. Quando você come um amendoim, ele tem 2 cotilédones bem claramente, que são as pedacinhas ali, né, do amendoim torrado. E as multicotiledôneas são as gimnospermas. Então sempre existe aquela dúvida, nossa, a gimnosperma se enquadra onde? Ela não se enquadra em mono nem em dico, ela é multi. E a gente já vai ver talvez alguma foto aí ó, mostrando quando germina a gimnosperma, existem aqui, ó. Isso aqui seria os pedacinhos de amendoim, né, as metades do amendoim, que na verdade não são metades, são vários. Os cotilédones de uma gimnosperma. Isso é uma figura bastante rara de você ver ao vivo aqui no Brasil.
Lá está o resto da semente e aí os cotilédonos aqui. Agora nós vamos entrar nos gêneros tradicionalmente associados à cupressácea. A gente já vai chegar lá. Que são as plantas mais tradicionalmente associadas aí. Que é as que sempre fizeram parte de cupressácea, diferentemente de taxodiácea. Tetraclines. Então a marvoreta. Agora a gente entra nos ciprestes propriamente dito, e a principal característica em relação a todos os grupos anteriormente vistos é que as acículas são mais parecidas com pequenas escamas, e elas chegam até os estróbilos, e minúsculas, ok? Tudo aqui é muito pequeno, muito arbustivo. Aqui nós temos os estróbilos masculinos, mostrando as políneas, né, bem primitivas, ainda reduzidas, e o estróbilo feminino, geralmente ele tem 4 escamas aqui, quando se abre fica bem característico. A gente já vai ver aí isso aí em detalhe. As escamas masculinas, então, olha, não chega nem a 1 centímetro, em pares opostos. Os pares opostos eu já vou mostrar numa figura aqui que é. Sempre tem 2 assim, depois 2 assim aqui. Ou aqui, pares opostos, ó. Esse aqui, esses aqui, em X com os outros, um ângulo de 90 graus aqui, visto de cima. Os cones femininos possuem 4 escamas arranjadas em pares opostos. É essa figura aqui, ó, bastante fácil. Sementes mais minúsculas ainda. E uma coisa interessante é que o gado pode comer essas plantas e elas rebrotam após o fogo e após o gado comer. Aqui detalhes de toda a ecologia, em preto e branco aqui, né? Lá estão os grãos de pólen lá dentro, né, das escamas masculinas. E aqui ilustrado como fica os estróbilos femininos opostos. Ó. É muito bonito e característico. Ainda tem mucron aqui, ó, vocês podem ver. E uma visão geral do tronco e da forma da copa dos ciprestes. Percebam a escala, são estruturas pequenas. Muito pequenas, vocês podem ver que as fotos estão com zoom, ampliação aqui. Ó. E aqui a mão da pessoa, né, as sementes aqui. Actinostróbulos, é uma arvoreta também. Aqui não muda muito, eu vou passar mais rápido as diferenças entre essas plantas. Vejam um estróbilo aqui, masculino, muito rudimentar, primitivo e minúsculo, na verdade. Né? Nas pontas dos ramitos. Os cones ficam nas árvores por muitos anos e só abrem após incêndios, uma questão interessante. Estas aqui ocorrem no sul da Austrália, ó, vejam. Já tem uma diferença aqui, tanto nas escamas, né, como no formato e no número de escamas em relação aos outros gêneros que nós estávamos vendo. Então se chega a gênero com essas características mais refinadas. Juníperos. Plantas tortuosas com alta resistência a ambientes difíceis, né, em termos de ventanias, salinidade. E aí vejam as acículas e os estróbilos femininos diferentes. Essas plantas, quando a gente olhar o estróbilo feminino maduro, vai parecer uma uva. Vocês vão ver as figuras. As acículas jovens são mais no formato de escamas e depois, aliás, ao contrário, né? Quando jovens elas são escamosas e às vezes quando adulto elas se tornam grandes. Ou o contrário. É uma confusão isso aqui, na verdade. Ocorrem as duas coisas nessas plantas. Então, se a planta for jovem, você pode ficar confuso. As acículas e o estróbilo feminino possuem uma característica azul. Juníperos chinenses, ó. Em alguma fase da vida, com as escamas minúsculas, depois ele vai ter as escamas de outro tipo.
As plantas recordistas de altitude estão nesse grupo aqui. As acículas jovens são diferentes das acículas maduras. Nesse juníperos aqui, ocorre que no adulto ele tem as escamas e no jovem as acículas. Pode mudar em relação a outros gêneros e outras espécies. Aqui está toda a parte reprodutiva das plantas. Né? Esse claramente é um estróbilo feminino já fecundado. Os estróbilos masculinos são esses aqui. Aqui uma visão fotográfica na foto, né? As vesículas, os estróbilos masculinos. Com 6 a 20 escamas, típicos de cupressácea. Essas plantas têm muito em cemitério, né? Ó, as escamas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre tem um caráter oposto. Aqui e aqui, tanto nos ramos como nos estróbilos. Percebam o que acontece com essas árvores em ambientes hostis em termos de vento. E é onde elas são encontradas. São regiões frias e com muito vento, então as plantas tendem a ficar baixinhas para evitar o frio que ocorre aqui em cima no inverno. O cone feminino possui escamas carnosas, que formam um arilo marrom, vermelho, laranja, azul, às vezes aromático. Aqui, ó. Aqui uma foto, dependendo da máquina fotográfica, vocês podem ver diferentes cores, mas essas plantas são muito características. Claramente é um juníperos, quando você encontrar coloração azul nos estróbilos femininos já ariláceos. Né? Aqui mais uma vez aquela figura mostrando onde nós estamos. Né? A gente já viu tudo isso aqui. Agora a gente está nessa parte da árvore que continua aqui, ó, em zoom. Nós estamos especificamente aqui. Ó. Essa parte aqui é uma continuação dessa figura aqui. Pensando um pouco nas figuras, cada comprimento aqui de ramo é o tempo. E aí a gente pode ver antepassados aqui, né? As plantas que existem no presente aqui. Só para entender um pouco mais essas figuras. Os grupos grandes, se a gente tomar aqui, quem que é mais aparentado de quem que é mais antigo do que quem. Tá tudo aí. Tuia. Tuia tem uma característica bastante marcante. Ela forma planos aqui nesses ramos. Depois a gente vai ver uma foto vista de cima. Fica claramente identificável o que é uma tuia. O resto é mais ou menos parecido com as anteriores. Os planos aqui ó, são tipo de leques assim. Então uma tuia é facilmente visualizável nesse tipo de situação. No nível mais micro, né, tem essa escama cruzada nos ramitos. Isso aqui é tecnicamente ainda uma acícula muito escamosa, muito pequena. E aqui o que eu falei, ó, a árvore de tuia vista de cima forma planos. Talvez isso seja uma forma, agora é a especulação minha que eu estou falando, talvez seja uma forma da planta, uma evolução da planta, em termos de evitar o frio. Formando esses ramos aqui, o vento frio talvez não entraria tanto dentro da planta, poderiam morrer no inverno os ramos mais exteriores e os interiores ficarem não atacados pelo frio. Especulação minha, ok? Minúsculos cones masculinos podem ser vistos nessa figura, em Tuia orientalis e Tuia ocidentalis. Duas espécies aqui, né? Ainda se pode chegar nas espécies com as pequenas diferenças. Aqui os cones femininos maduros. Aqui os cones femininos, né? Diferentes dos masculinos. Lembra muito aqueles artefatos em árvore de Natal.
Talvez daí se surgiu a ideia de especulação minha também, de onde se surgiu a ideia de colocar enfeites de Natal, né? Originalmente pareciam, e agora as pessoas, quando não têm um ramo florido, entre aspas, com estróbilos femininos, as pessoas compensaram isso com árvores de Natal, com bolotas de acrílico ou vidro, ou qualquer outro material. Aqui é engraçado, se a gente olhar em lupa, né, os estróbilos masculinos, eles parecem transformers aqui, se abrindo, e os sacos com pólen aqui dentro. E os femininos também têm uma analogia interessante para a gente não esquecer dessa parte da árvore evolutiva aqui. Parecem corações com as artérias principais aqui, os estróbilos femininos. Destas plantas chamadas de tuia. Plantas muito usadas em ornamento, em cemitérios, é muito comum. E aqui vem toda a descrição, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Vocês já viram aqui o principal, né, delas. Mais detalhezinhos. E aqui o mucron espinhoso, né, nos cones femininos, muito característico, facilmente visível aí. O hábito da planta, né, vocês vão se familiarizar a próxima vez que saírem na rua com essas plantas nas praças, nos cemitérios, universidades, etc. Alguns cones de outras espécies parecem que são, imagine uma rosa, né? É uma versão gimnospérmica de uma rosa. Cupressos. Ciprestes verdadeiros estão aqui. Aqui uma outra analogia para diferenciar os gêneros. O estróbilo feminino lembra muito uma bola de futebol antiga, de couro. Okay? E aqui os estróbilos masculinos minúsculos. As acículas são imbricadas, ou seja, sobrepostas nos ramos. E os cones femininos são esféricos. A cor é azulada. Aqui as acículas em árvores jovens, em escamas em árvores adultas. E mais alguns detalhes aí dos cones. Podem ver que essas acículas são muito minúsculas. Aí mais detalhes, um pouco diferente do anterior, né? Os cones femininos. A escama do cone masculino, aqui. Depois o cone feminino em diferentes estágios aqui. Parecendo um pouco aquela bola de futebol antiga, como eu mostrei. Cupressos funebres. Aqui tem algumas descrições já das espécies. Mas não é tão interessante, só título de curiosidade, como você chegar às espécies. Né? Funebres ele tem essa tendência a ramitos ficarem pedunculares aqui, né? As acículas, diferente de outros tipos de ciprestes, como a gente viu antes, que formam aqueles leques. Lusitânica. Esse aqui já são acículas tão minúsculas que visualmente você chega nessa espécie olhando para essa característica. Macrocarpa, vocês podem ver aqui onde eles são vendidos, onde eles ocorrem naturalmente, por isso que são árvores bonsai, se originavam em situações de fraquíssima quantidade de nutrientes aqui, né? Então se originaram naturalmente os bonsais, depois é que eles começaram a ser cultivados. Muito detalhe aqui, vocês podem ler depois da anatomia dessas plantas, né? Da morfologia, melhor falando. Aqui o padrão clássico, né? Do cone feminino. Sempervirens. Os cones são bem maiores, né?
Forbese. Vou passar, tá? Muito detalhe aqui. Ciadopitys é um gênero que ainda tem posição incerta, bastante raro, só ocorre na China, chamado de pinheiro das sombras. Ou, para alguns autores, sua origem é no Japão. Essa planta ainda não se sabe muito bem onde ela se encaixa no esquema, então ela ficou meio isolada aqui. Para alguns autores, há muito tempo atrás, seria Ciadopitaceae. Notavelmente ela possui as cículas mais longas do que os outros ciprestes, então não se encalharia tão bem. Agora nós vamos entrar numa parte bastante interessante, que são as cícadas. São as falsas palmeiras. E depois nós vamos entrar nas últimas plantas aqui das gimnospermas, que são as plantas bastante esquisitas que ocorrem aí. Que só se pode dizer que é gimnosperma a partir de agora, com base no que acontece com a presença dos estróbilos. Todo o resto é muito diferente. Cícadas se parecem muito mais com palmeiras do que com qualquer outra gimnosperma ou qualquer outra coisa. Vamos lá. Então, o mais importante aqui é que as estruturas reprodutivas dos estróbilos, que agora são chamadas de megasporófilos, escamas ovolíferas, carpelares, ficam reunidas no ápice caulinar. Então, imaginem, é tipo uma pteridófita, na verdade, é tipo um xaxim, e lá na ponta está os estróbilos. Diferentemente de árvores e arbustos, aqui a estrutura é completamente diferente. Vejam o que eu estou falando nas imagens. A cícas revoluta, contendo aqui a estrutura masculina e aqui a estrutura masculina já estágio mais do ano passado, talvez. E aqui a semelhança só morfológica com as palmeiras. Na verdade, a palmeira não vai ter essa acícula gigantesca, bastante resistente e dura, inserida diretamente no caule. Ela vai ter aqui uma bainha, que é uma estrutura que vocês lembrem da folha do milho, que liga a folha ao tronco aqui. Aqui está toda a divisão, onde ela se enquadra na vida, na árvore da vida. E aqui umas imagens dessas plantas. Depois a gente vai ver o que difere uma zâmia de uma cica, é importante. Não são palmeiras, tá? Por que não são palmeiras? Porque tem estróbilos, primeira coisa. Por que não são palmeiras? Porque tem as cículas bastante espinhentas, vocês podem lá tocar na planta e chegar a essa conclusão. E são plantas menores às vezes que as palmeiras, raramente maiores. E essas acículas espinhentas não têm bainha e se inserem diretamente aqui no tronco. Plantas de crescimento muito lento, adaptada ao frio e ao calor. Podem viver até 1000 anos. Podem viver em ambientes tropicais. A gente vai encontrar a zâmia depois no Brasil. Foram uma das primeiras plantas polinizadas por besouros, que também depois vai se repetir nas angiospermas primitivas, vejam só. Reinaram no Jurássico, junto com os dinossauros. Cicas é o gênero mais primitivo. E são plantas que nos últimos 25 anos tem sido descoberto muito sobre elas, inclusive espécies novas. Aqui existe uma curiosidade, vocês podem ler depois, com detalhe. São as espécies que desafiam o conceito de espécie, pois podem-se obter cruzamentos férteis que não seriam híbridos, que se extinguem logo na geração seguinte. Em cicas acontece de espécies claramente diferentes trocarem material genético e produzir descendentes férteis, que desafiam o conceito de espécie. Será que isso não seria a chave para entender a origem das angiospermas, sendo que alguns autores consideram que algumas angiospermas poderiam ter se originado dessas plantas?
Fica aí para vocês pensarem. Aqui tem alguns detalhes curiosos dos nomes de algumas dessas subtribos, subfamílias, até de gêneros aí. Por exemplo, Encefalartos se chama pão na cabeça, a tradução para isso. Depois a gente vai ver por que pareceria um pão na cabeça da planta. Aqui a visão tradicional da origem das angiospermas, já que eu estava falando sobre isso. Para alguns autores, cícadas são muito antigas, tanto quanto o ginkgo, e de ginkgo ou algo parecido teria se originado as coníferas, as antofitas e lá adiante as angiospermas. Porém, para alguns outros autores, e é a visão mais aceita atualmente, as angiospermas são bastante antigas e não se sabe muito bem, elas poderiam até ter se originado antes ou ao mesmo tempo que as cícadas, ou até mesmo que as coníferas e as guinetales. Isso é controverso, ok? Vamos novamente às características básicas. O tronco é cilíndrico, 99% sem ramos, e aquilo que eu falei aqui. A venação central e do folículo da cícula define as famílias. Então são as cículas pinnadas, ou seja, existe uma cícula, um ramo principal, uma venação central, e os folículos se inserem nela. Quando cai a cícula, ela cai sempre inteira, nunca vai cair o folículo. Então a cícula não é o folículo, a cícula é o conjunto inteiro que chega a ter 1 metro de comprimento. Aonde ocorrem essas plantas? Nos primeiros a chegarem no Brasil, Giovanni Lério fala sobre essas plantas serem encontradas no Brasil, inclusive os nativos comentarem sobre elas. O uso das cícadas mais variado possível. Vocês vão ver que se faz também sagu e gelatina, possivelmente dessas plantas em alguns lugares do mundo. Aqui está em curiosidade, vocês leiam o resto sobre as cícadas, em termos de curiosidades. Até a bandeira de um país minúsculo tem lá os estróbilos de cícadas. A produção de sementes dessas plantas é difícil. Se você não plantar logo após colher, falando um pouco da ecologia, ela não vai nascer. E demora às vezes 3 anos para você propagar essas plantas por sementes. Algumas foram extintas na natureza e só sobreviveram em paisagismo, como Encefalartos. E o sagu é feito dessas plantas. Essa figura hilária mostra o tamanho que esses estróbilos podem chegar. E também a disposição dos estróbilos nas cícadas. O gênero Cicas possui estróbilos enormes masculinos, vocês podem ver o tamanho do estróbilo. Flores terminais, entre aspas, não estrobiliformes. Então a parte feminina aqui já não é mais um estróbilo como em pinus. É essa estrutura bastante esquisita que a gente já vai descrever. Lá os besouros, polinizadores. São flores livres, na verdade, dispostas no centro de uma coroa de acículas que assimilam carbono. Elas fazem fotossíntese dessas acículas. Então, o estróbilo feminino é esse aqui, o estróbilo masculino é esse aqui. Bastante diferença. Vejam o estróbilo feminino, quando ele foi fecundado, a configuração que vai ter é muito estranho em relação ao estróbilo tradicional do pinheiro. Cica circinalis, uma espécie aqui, os folíolos rígidos, retos, lanceolados, com margem revoluta, ou seja, as margens dos folíolos ela dobra na ponta. O parênquima do tronco fornece o sagu. Então, os tecidos de reserva, parênquima do tronco, desta Cica circinalis é que oferece o sagu. Ilha de Java, a origem. Aí um estróbilo, né, de cicas revolutas, vocês podem ver as cículas, né, pinadas, dobrando na folha aqui no final, né, da cícula. São estróbilos enormes, masculinos, compostos por escamas planas de cor castanha.
Os indivíduos cultivados, em geral femininos, apresentam um cone terminal não estrobiliforme, que é o que eu estava falando. São acículas aveludado-ocráceas. E os óvulos estão na parte inferior e lateral dessas acículas, que é exatamente essa figura, vejam aqui. Então essas escamas são espiraladas, alternas aqui em relação à posição no tronco e bastante esquisitas aí em termos que se esperaria de um estróbilo feminino em relação aos pinheiros. Os óvulos sementes nascem nus nos pecíolos, entre aspas, dessas acículas reduzidas, agrupadas no ápice da planta. E as sementes são grandes, tá? Muito diferente de outras sementes, não são aladas. Vejam as sementes de cicas, muito diferentes. Parecem até escamas, organismos diferentes aqui, no caso, poderia se lembrar, sei lá que bicho pareceria isso, mas muito estranho, na verdade, essa escama, ó, que faz fotossíntese. Os tons também são bastante ocráceos, alaranjados, avermelhados, bastante diferentes de outras gimnospermas aqui, quando maduros. Restos do minúsculo pecíolo que essas plantas têm ficam aqui, ó. E nas palmeiras vocês vão ver diferenças enormes. As palmeiras não deixam esse tipo de estrutura aqui, como aqui nessa imagem. E também existem as bainhas, né, que não existem aqui no caso das gimnospermas. Também esse padrão aqui de escaras, né, de cicatrizes é diferente nas gimnospermas. Zamiácea tem 6 outras espécies no Brasil. É diferente de cicas, porque as amplas acículas pinnadas ocorrem no ápice do caule, não é ramificado, e as sementes estão localizadas em megasporófilos. Ela apresenta megastróbilos, ou seja, possui pinhas, tanto masculinas como femininas. Então lembre que eu falei que cicas tinham a pinha masculina e uma outra estrutura bem diferente feminina. Aqui não, aqui é como o pinheiro, tá? Pinhas masculinas e femininas. A fecundação aqui, lembrem da outra apresentação sobre epinácea, ainda é no sistema tradicional, dependendo da água. Vejam aqui os estróbilos masculinos e o pólen, ainda no esquema tradicional de pinácea, por exemplo. E aqui, ó, diferentemente de cicadácea, lembra daquelas estruturas bizarras? Um estróbilo. Então, muda de novo. Existe uma polpa envolvendo a semente, aqui, e a semente está aqui. Bastante dura, na verdade. E percebam que quando essas plantas são jovens, elas possuem as acículas bastante diferentes. Então aqui é bastante confuso mesmo, se é que jovem é uma angiosperma ou uma gimnosperma. Aqui o cone masculino, notavelmente cheio de pólen. E aqui o estróbilo feminino, com as sementes. Parece até um milho, né? Essa planta aqui. Aí uma primitiva, os estróbilos femininos, e as acículas bastante diferentes do que a gente imaginaria para uma gimnosperma. Muitos estróbilos masculinos. Essas plantas são facilmente reconhecíveis aqui pela presença de estróbilos e ausência de bainha, em diferença com as palmeiras, né? Cortando o cone, a gente vai enxergar aqui onde estão os grãos de pólen, né? Os esporângios, que são dioicas, então sempre vai ter planta masculina e planta feminina. No Brasil você acha muito nas ruas a planta feminina, a planta masculina é extremamente rara.
elas possuem notavelmente catáfilo, que é uma folha reduzida que protege as gemas durante a fase inicial da planta. Zamia furfurácea, estróbilos masculinos, estróbilos femininos, que quando está visível a semente, ela tem uma cor alaranjada notável. Vejam aqui um bonsai dessas plantas, que bonito, né? Os estróbilos masculinos são bastante alongados. E aqui, a polinização por besouros, originando essas estruturas já sementes, que são canibais. Vocês podem ver aqui sobre a polinização. E aqui uma visão dos catáfilos, né? Que protegem as gemas iniciais logo quando a planta é jovem. Aqui tem detalhes, né, da liberação do pólen por parte do estróbilo masculino e a chegada desse pólen ao estróbilo feminino. Aí a fertilização vai ocorrer com a água, ainda com aquele esquema do espermatozoide que a gente viu na outra apresentação. E aqui as recentemente descobertas na América Central. Vocês podem ver lá o estróbilo e essa folha que mais parece uma palmeira, mas na verdade é também uma sícula. São plantas enormes, perceba o tamanho desse estróbilo. São plantas recentemente descobertas, muito estranhas aí na América Central. E aqui um detalhe completo dessa última Zamia tolimensis, em Tolima, no México. Suas características. Olha o tamanho da sícula. Então, uma Zamia tolimensis vai ser facilmente percebida na floresta, mas dificilmente encontrada. Descrição em inglês, para quem quiser estudar um pouco de inglês, e a descrição está aí. Para a próxima apresentação vai ficar ginkgo e as bizarrices que a gente vai ver de gimnospermas, que já cada vez mais a gente pode passar rapidinho aqui, só para vocês terem uma ideia, como a gente vai se aproximar mais de angiospermas em termos de assículas, de mudinhas e as coisas esquisitas mesmo, que são as amiáceas. Fique curiosidade aí sobre essas plantas para a próxima apresentação. Fiquem na curiosidade, a gente vai entrar nisso na próxima apresentação, mostrando aqui a Igneton, tem no Brasil, a transição final entre gimnospermas e angiospermas, parece quase tudo angiosperma que a gente está vendo aqui, até chegar em efedron, que mais parece um capim, veja, mas é o gimnosperma. E incrivelmente ocorre onde? No Rio Grande do Sul. Até lá então, pessoal. Ficamos